esse primeiro semestre, né, que teve ali, e eles não conseguiram estar na nossa disciplina, né? Então, eu acho que deve ter alguém aqui que já esteja no curso, alguns semestres atrás, e se tiver cursado essa disciplina, não é preciso ficar na aula, tá? Mas se quiser, fique à vontade, tá bom? Tá baixo? Pronto, Drica, começou, viu? Pronto, minha querida. Boa noite. Estão escutando bem agora? Eu vi que disseram aqui que estava baixo. Ótimo. Então, vamos lá. Como eu estava falando, essa disciplina é elementos da cartografia e o geoprocessamento. Essa é uma disciplina de reoferta, ok? Para aqueles alunos que não cursaram ainda essa disciplina. Ela não é uma disciplina nova, agora desse 25.2. Tá? Ela é uma disciplina que aí alunos que estavam esperando para que ela fosse reofertada, para validar ali como uma disciplina que eles estavam precisando, né? Pendente. Tá bom, gente? Então, quem já cursou essa disciplina, não é obrigatório ficar aqui nessa live, mas se quiser, não tem problema, tá? Mas lembrando que ela é prioridade e as coisas que a gente for trabalhar hoje aqui, conteúdo, algumas demandas, elas são para quem está fazendo reoferta, ok? Eu queria primeiro apresentar para vocês um pouquinho do nosso plano de disciplina, esse plano de ensino, né? Que ele é importante que vocês conheçam as etapas que vocês vão ter que passar por ela, né, dessa disciplina. E hoje mesmo ainda a gente já vai iniciar um conteúdo, porque nós temos apenas 3 lives. E a lives aula, né? 2 com conteúdo e a última com revisão. Então, é isso que eu vou apresentar aqui para vocês. Vou compartilhar aqui minha tela. Deu errado o quê? Vamos tentar aqui. Deus disse que deu errado. Que vai ter um cachorrinho aqui do lado. Ele vai latir em alguns momentos, tá, gente? Mas ele logo para. Dá uma olhada aqui. Pronto, é esse conteúdo aqui que eu quero. Passar para vocês. Deixa eu botar na tela cheia que fica melhor. Tá em tela cheia? Sim, né? Ótimo. Então, como eu falei, essa disciplina, Elementos da Cartografia e Geoprocessamento, é uma disciplina de reoferta, tá? Vou falar um pouquinho de mim, né? Quem não me conhece, tem alguns alunos aqui que eu conheci, porque eu já fui tutora, né? Em 2020, ali, eu fui tutora em 3 polos, Teresina, Pedro II e o último, que foi Luiz Correia. E tem uma formação, minha formação acadêmica. Hoje eu estou doutoranda em um programa que se chama Mudança Social, né? Social e Participação Política, na USP. Eu sou mestre em turismo pela Universidade de Brasília. Tenho 2 especializações, na verdade. Uma em gestão hoteleira pela UESP e uma outra em estudos contemporâneos em dança, porque eu também sou das artes, né? Sou formada em balé clássico, minha formação é balé clássico, e trabalho com dança contemporânea, como artista independente, né? E eu sou bacharel em turismo, e também atuo numa área na parte pública, né?
na gestão pública, que é no Complexo Porto das Barcas e Museu do Mar, que fica aqui em Parnaíba, no Piauí. Se vocês não conhecem, sejam bem-vindos e venham. Atualmente, eu estou lá como coordenadora de turismo. Alguém conhece aqui o Museu do Mar, o Complexo Porto das Barcas? Não conhece, tem que vir, tá, gente? Vocês, enquanto turismólogos futuros aí, têm que conhecer esse lindo equipamento turístico, tá bom? Aí, muita gente. Exatamente. Então, a gente vai ver algumas coisas para vocês entenderem aqui como é que vai ser a nossa disciplina, né? A gente vai estudar os fundamentos da cartografia, do geoprocessamento, alguns conceitos e princípios básicos dessa representação cartográfica, um sistema de projeção de coordenadas, escalas, algumas simbologias de leituras de mapas, introdução ao geoprocessamento e aos sistemas de informações geográficas. Essa palavra, essa sigla aí vocês vão ver muito, o SIG. A gente trabalha também com algumas siglas, né, dentro da cartografia. Aplicações práticas em softwares livres e também pagos, né? E análise espacial e a produção cartográfica digital disso, que a gente vai entender no decorrer das nossas aulas. Mas o objetivo principal dessa disciplina é propor aos estudantes esses fundamentos teóricos e práticos da cartografia, do geoprocessamento, permitindo ali que vocês façam uma interpretação, uma produção e análise de mapas e desses dados, né, espaciais. E aí, a gente trabalha com 3 objetivos. O primeiro vai ser compreender os elementos fundamentais da cartografia e interpretá-los através de mapas, compreender ali as escalas, as projeções e sistemas de coordenadas. O segundo objetivo vai ser aplicar técnicas básicas de geoprocessamento. E o terceiro vai ser algo mais prático, que é a utilização de softwares para produzir mapas temáticos, né, digitais com precisão aí. A gente vai colocar um pouquinho em prática isso que a gente vai fazer, né? Na unidade 1, que a gente já vai trabalhar hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses fundamentos da cartografia e sua aplicação no turismo. A gente vai trazer toda essa parte mais histórica, né? Que é importante a gente também frisar, que nada surgiu agora, vem de muito tempo. E a gente vai fazer uma breve história da cartografia e sua evolução também tecnológica, alguns conceitos básicos, como mapa, carta, algumas projeções cartográficas e suas distorções, e esse sistema de coordenadas geográficas e planas, né? Isso é que a gente vai ver hoje, isso que a gente vai conseguir abordar, né? Na unidade 2, a gente vai ter também essa introdução ao geoprocessamento, tudo voltado para o turismo, tá, gente? Essa aplicação mais voltada para a nossa área. A gente vai ouvir algumas coisas da geografia, mas, lógico, que não tem como a gente se desvencilhar dela, né? E aí a gente vai trabalhar também com esse foco mais voltado para o turismo, que é a nossa área, que é o que a gente tem ali potente para a gente trabalhar. Muitas coisas dentro da área do turismo que a gente pode encaixar ali a cartografia e o geoprocessamento. Aí, na unidade 2, que é a nossa próxima live, a gente vai trazer conceitos de geoprocessamento, geotecnologias, alguns componentes e funções do SIG, fonte de dados, sensoriamento remoto, geoespacial, GPS, bases públicas. Isso a gente vai abordar nas próximas aulas. E na última aula, que é uma aula de revisão, que é a revisão para avaliação, a gente vai ter prática em SIG, que é essa que vocês vão utilizar para fazer a avaliação, que eu já vou explicar para vocês como é que vai acontecer também, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a introdução do QGIS, que é um software, ou então outro software, a inserção e edição de alguns dados vetores, manipulação dessas camadas, layouts, projeções e a geração de mapas temáticos, né? Tudo isso voltado para o turismo, tá bom? E nessa aula, especificamente, eu vou trazer algumas pessoas da área do turismo que trabalham com mapas, e elas são de várias vertentes, assim. Vai ser importante para a vinda delas aqui, para vocês entenderem que qualquer pessoa pode manipular esse software.
tendo acesso a ele, como fazer. Né? E aqui eu vou trazer nesse dia por enquanto, tem 3 pessoas confirmadas, né? Para falar um pouquinho ali, 10, 15 minutos sobre a sua experiência com os mapas, e aí também oportunizar para vocês esse momento de trocas com que vocês possam fazer na avaliação, tá? A metodologia que a gente vai utilizar são essas aulas expositivas, com apoio de slides e vídeos, e também dessas pessoas que vão vir. Estudos dirigidos e leituras de texto, não sei se todo mundo já teve acesso ao material, mas ele já foi enviado. Eu tive só um problema com os textos, que eu não consegui enviar pelo e-mail que eles me mandaram, mas eu vou tentar entrar aqui no Siga, para ver se eu mesmo consigo encaixar, tá? No final da nossa aula, e aí eu já faço isso. Aulas práticas em laboratório, como a gente não tem aula presencial, né? O nosso laboratório vai ser a sua casa, com o uso dos softwares, e o desenvolvimento de um mini projeto cartográfico, que é essa avaliação que vocês vão fazer. E aí o nosso sistema avaliativo, ele se dá de várias etapas. Uma delas são as participações nas lives. Hoje a gente inicia, aqui são as 3 lives que nós teremos, os dias, né? Hoje, dia 18, a segunda live vai ser no dia 1º de setembro, e a terceira vai ser no dia 15 de setembro. Todas as segundas-feiras, de 19 às 21 horas, tá? Vocês já irem aí para não chocar com outra disciplina, já irem se programando. O fórum, a gente vai ter um fórum, que esse fórum é de discussão, do dia 18 ao dia 1º, vocês podem utilizar aí. 2 atividades, que a atividade 1 e o fórum também já está disponível, né? A atividade também, já está disponível no SIGA-A, de 18 até o dia 1º, e a atividade 2, do dia 1º ao dia 15. E a avaliação, ela está dividida também em 3 momentos. Tem a primeira chamada, que é a primeira avaliação que todo mundo faz, que vai acontecer no dia 29 de setembro. A segunda chamada para aqueles que perderam, né, a avaliação e tem mais uma chance no dia 29 de setembro também. E para aqueles que ficaram de exame final, vai ter a nossa avaliação, que vai ser no dia 2 de novembro. E a consolidação das disciplinas na semana seguinte, tá certo? Não se preocupe que isso aqui, com certeza, você já tem, é só como forma de esclarecimento. Eu também posso encaminhar esses slides para vocês, tá? Aqui foram algumas bibliografias que eu usei, e esse e-mail é o meu e-mail institucional, tá? Tá aí como UFDPA, porque eu fui professora da UFDPA, e aí eu não perdi o meu acesso, por isso que tem o UFDPA aí aparecendo, tá bom? E aí me sigam nas redes sociais. Em último caso, as professoras tutoras aí estão autorizadas a dar o meu telefone, mas só se for coisas que ela não consiga resolver, coisas que eu acho muito difícil, porque elas estão com vocês há muito tempo, e com certeza as tutoras e o tutor vão saber fazer isso melhor que eu, tá bom? Mas se quiser mandar e-mail formalizado, eu respondo tranquilamente, tá certo? Dúvida, gente? Eu sei que vão surgir algumas dúvidas, vão ter coisas que vão aparecer aqui no decorrer da aula, né? Deixa eu dar só uma olhada aqui que vocês já falaram, para ver se tem alguma coisa. Tá, não tem tão... Está baixo, melhorou. Não conheço. A Fraline, né? Acadêmico. Pois tem que vir, Aline. Você mora em outro estado, né? Qual é o seu estado? Sergipe. Sergipe. Olha só, não conheço Sergipe. Então, bora fazer uma permuta aí, né? Você vem aqui, nós vamos aí em Sergipe. Perfeito. Eu já fui, Augusto, aos Quênios, com alunos de turismo da UFDPA. E você estava lá, eu creio que você foi nosso guia. Se for o Augusto que eu estou pensando. Exatamente, então
Um ótimo guia, por sinal. Rosângela, eu vi. Mais cedo eles estavam funcionando, mas agora deve ser esse fluxo, né? Agora as universidades estão voltando e aí fica aquele problema. Mas voltará. Não se preocupe. Professora, essa disciplina não é reoferta para alunos do Polo de Castelo. Ah, tá. Entendi, José. Então, aqueles que não cursaram essa disciplina têm que estar aqui, né? Quem não cursou, com certeza tem que estar aqui, tá? Porque Castelo não era um polo antes, quando começou a disciplina. Ou começou o curso, desculpa. Acho que por isso que vocês não pegaram ali. Tá bom? Então, vamos lá, gente, começar aqui a nossa parte mais... O que tiver de novidade aqui, eu vejo depois, tá bom? Eu não vou ficar muito olhando o chat, porque senão vai dar para não dar não fugir aqui muito da concentração, tá bom? Qualquer coisa que vocês tiverem em mente aí, bota, mas depois, no final da explanação aqui, eu retorno, tá? Para a gente otimizar o nosso tempo. Vamos agora para a apresentação dessa aqui. A tela cheia aí para todo mundo. Aqui como eu estou com 2 dispositivos, eu estou conseguindo ver que está ótimo, está aparecendo. Ótimo, obrigada, gente. Então, vamos lá, né? Essa disciplina, como eu falei, elementos da cartografia e o geoprocessamento, ela tem 60 horas, né? Ela... 2024, ó, gente, estou ficando doida, 2025.2, tá? Chega, 2024 já passou. 2025.2. Pode me chamar de Drica, tá, gente? Não tem problema nenhum também, eu até prefiro, tá? Então, vamos lá, vamos fazer um breve histórico aí, introdução à cartografia, falando dessas representações do espaço geográfico e sua importância. Primeiro, o que é cartografia, né? Vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre isso. Então, cartografia é a ciência, a arte, técnica do representar graficamente o espaço geográfico, né? Ela atua na produção de mapas, de cartas, de plantas, de representações digitais. Esses são alguns tipos que a gente vai ouvir muito aqui durante as nossas aulas também. E a tipologia e a cartografia, ela vai além da técnica, ela vai envolver ali uma linguagem visual, escolhas políticas e interpretação de territórios. Mas aí existem algumas conceituações, né? Como eu falei para vocês, nada se iniciou agora. Isso aí é de bem antes, assim. Já existe uma definição basilar, né, sobre cartografia, que ela foi aceita ali em 1964 por uma associação cartográfica internacional, a ACI, e posteriormente ela foi, em 1966, ela foi ratificada pela Unesco, né? Então, ele acredita que a cartografia apresenta-se como um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas, muito parecido com o que a gente já leu, que eu li ali para vocês, né? Tendo como base os resultados de observações diretas ou de análise de documentação, voltada para essa elaboração de mapas, cartas ou outras formas de expressões ou representação de objetos elementares, fenômenos de ambientes físicos, socioeconômico, de estudo e bem como também a sua utilização. Um outro autor que também traz uma definição sobre cartografia é Grip e Silva. Eles comungam dessa mesma opinião, né, de que cartografia é sim uma ciência, porque ela tem essa expressão gráfica para alcançar a exatidão satisfatória, procura um apoio científico que se obtém pela coordenação de determinações astronômicas e matemáticas, como a gente vai ver daqui a pouco,
e com topografias e geodeses, e a arte quando se submete às leis estéticas da simplicidade, clareza e humana, procurando atingir aí esse ideal artístico da beleza, porque também passa por isso, né? Quando a gente falou lá no início que é uma ciência, que é uma arte, justamente é ciência e é arte por esses motivos. Daí a gente entende que essa ciência cartográfica ela vai compreender esse estudo teórico, né, a princípio, de leis que rege toda essa linguagem gráfica, assim como estudos e análise desses componentes que vão fazer e dar essas informações, né, que vão ser obtidos aí de diferentes formas e pesquisas e formas eficientes para a percepção e a representação desses dados. E aí a gente chega nessa breve histórico aqui da cartografia. Infelizmente, a gente vai perceber que tudo que a gente sabe hoje é a partir, se dá, né, é validado depois da escrita. Né? Depois da escrita que tudo faz parte, né? Tudo acontece. Mas eu estou fazendo agora uma tese lá no Parque Nacional Serra da Capivara, que é meu local de estudo, né? Em especial as imagens rupestres, e uma das provocações que eu faço dentro da minha tese é dizer que antes da escrita já existia conhecimento, né? E aí eu posso assegurar, por meio desses estudos que eu estou fazendo, e dessas idas também ao Parque Nacional, envolvendo aí alguns projetos pessoais e também trabalho de campo, eu consegui identificar que existe muito conhecimento antes da escrita, né, por meio daquelas imagens rupestres. Num lugar que é aqui no Piauí, para quem é de fora, né, é um parque nacional que ele é reconhecido mundialmente, é um parque nacional reconhecido pela Unesco, então ele é um patrimônio da humanidade, né? Então, se vocês não conhecem ainda, como não conhece aqui o museu, né, que eu estava falando, o Delta do Parnaíba, algumas peculiaridades que nós temos dentro do Brasil, uma delas é o Parque Nacional. Para mim, é uma das coisas que a gente tem que colocar na nossa lista de viagens, assim. As viagens mais incríveis que eu tenho que fazer na minha vida, uma delas é ir ao Parque Nacional. Serra da Capivara, justamente por isso, porque são vários, ali é um campo que você estuda várias possibilidades, né? E eu fiz um projeto agora que se chama Percurso Poético no Parque Nacional Serra da Capivara. O que é esse percurso poético? É um roteiro turístico pelo Parque Nacional Serra da Capivara. Eu coloquei esse nome poético, percurso poético, para ser um pouco mais filosófico, né? E tinha a ver com a minha pesquisa ali, que eu fiz lá no mestrado. E aí eu consolidei esse roteiro. E agora, em abril de 2025, eu realizei esse roteiro com um grupo de 18 pessoas. Foi possível, é viável. Tudo aquilo que eu pesquisei enquanto roteiro turístico, né, durante 4 dias, se é possível fazer. Eu coloquei isso como experimento e deu certo, a partir de uma lei de incentivo aqui que nós temos, que é o CIETU, uma lei de incentivo estadual ao turismo, né? E essa lei me proporcionou fazer esse encontro e entender, assim. E quando eu estava aqui elaborando a nossa aula, eu disse, nossa, o percurso poético, os primeiros ali, eles já faziam isso há muito tempo. Então, eles já trilhavam caminhos, eles faziam já todo esse mapeamento, né? Essa construção dessas cartas, essa construção desses planos, muito antes da escrita, né? A gente vê, quem conhece o Parque Nacional Serra da Capivara pode somar com isso que eu estou falando, né? Porque é muita informação que tem lá. Então, o percurso que eles fazem de um espaço a outro, que eles chamam de sítios, já é uma forma de mapear, né? Que eles passaram por ali. E aí, mas só que, como eu falei, né? Infelizmente, essas informações, elas só vêm depois da escrita. Então, ela só vai aparecer ali para a gente na antiguidade, assim, quando
autores vieram e escreveram sobre isso. Então, as primeiras impressões que existiam com a cartografia foi pelas tábulas babilônicas, mapas egípcios, então mapas gregos, né, que na antiguidade era muito elaborado assim, com base nessas observações que ele vinha fazendo pelas medições do cotidiano, coisas lá na pré-história, né, que eu não gosto nem de chamar de pré-história, que ali também é uma história, ele já fazia muito antes. E aí já utilizava desses materiais, era muito recorrente a argila cozida e o papiro, né, nessas representações aí, que era de sua maioria sobre a natureza, os terrenos, também tinha essa concepção filosófica sobre o mundo, né? Então, essas tábuas e os mapas egípcios e gregos, eles são os maiores, as representações, na verdade, mais antigas que a gente tem ali e datadas como as primeiras. Sabendo que, como eu citei aqui para vocês, o Parque Nacional Serra da Capivara é de milhões e milhões de anos antes mesmo da antiguidade, né? E aí a gente pode até confrontar esses dados. Depois vem a Idade Média. A Idade Média traz um outro jeito de olhar, né? Então, já é a presença ali de mapas voltados mais para a religião. Então, tinha mapas religiosos e portulanos, que ele faz referência aí ao mapa mundi do século XIII. E aqui tem uma informação que é bem interessante, que nesse mapa não existia ainda, na Idade Média, olha só, não existia ainda a presença da América, só existia apenas 3 continentes, que é a Ásia, a África e a Europa. E aqui no Brasil, por isso que eu sempre vou trazer o exemplo do Parque Nacional, presença do homem aqui na América, já veio há muito tempo. E a América só veio a partir, está no mapa, depois da Idade Média, que a gente já vai ver onde é que ela apareceu ali. Então, aqui a gente vê claramente a presença a referência cristã, né, da igreja, da religião. E aqui o T e o O, né, o nome TO significa Orbis Terrarum, com o T que faz essa indicação aqui, ó, vocês conseguem visualizar? Onde meu cursor está passando aí? Sim. Esse T aí, ele vai indicar a presença aí da religião, do cristianismo, né? Esse indicando aí Cristo crucificado, e o O vai indicar o oceano, né? Com a presença apenas desses 3 continentes, da Ásia, da África e da Europa. E aí, só na Idade Moderna, ou seja, século XV, XVI, aí, no final do século XV, início de XVI, é que vai surgir a inclusão, vem aí a inclusão da América, pelas cartas náuticas e a expansão marítima, né? A Revolução Ptolomaica, que ela foi considerada o marco fundador da cartografia moderna, né? E faz se entender por esse entendimento da esfera da Terra, né? Eles vão compreender, nesse período aí do final do século XV, início do XVI, os cartógrafos vão ter aí uma tarefa a cumprir, que é corrigir, fazer alguns acertos dessas medidas, acrescentar algumas partes, vem aí a América incluindo, né, mais o continente, e aí vem nisso aí é que surge o mapa que ele chama mapa de Ptolomeu. Essa revolução veio refere-se muito à revolução científica centrada nessa cosmológica, assim, do geocentro proposto por Ptolomeu, onde ele diz que a Terra é o centro do universo, né? Com os demais corpos celestiais girando ao seu redor. Ou seja, a Terra é redonda, sempre. Tá bom, gente? Quem disse que ela não era redonda, ele se equivocou. Tá certo? A Terra gira ao seu redor. E aqui é um exemplo que a gente já tem em todos os continentes, né? E esse é um exemplo de carta náutica também, que é a Revolução Ptolômica, e vai incluir aí a América, que é hoje o que a gente já tem mais cuidado assim, em observar, né? A gente encontra mais essa presença desse modelo, assim,
desse tipo, né? Que a gente possa encontrar ali dentro desses nossos estudos, assim. Quem é que nunca viu o planeta, estudou, né? No ensino infantil, fundamental, lá na geografia, esse movimento, rotação e translação, né? Então, passa por aqui também. E aí vem algo agora que está bem potente para a gente trabalhar dentro da cartografia, do geoprocessamento, que isso já vem agora do século XX, século XXI, que é a cartografia digital. Essas imagens de satélites e SIG, né? Que é muito influenciada pela internet. Então, essa revolução, ela foi muito impulsionada pela tecnologia digital, o desenvolvimento de satélites, a presença de SIGs. Então, essa ferramenta foi produzindo e analisando outras informações geográficas que vai fazer essa transição dessa cartografia mais tradicional, onde tinha ali aqueles mapas e tudo mais, de papel, essa coisa mais arcaica, né, considerada, mas que muitos geógrafos adoram, para essa mais digital, pela precisão, né? Eu lembro muito bem, vou trazer sempre o Parque Nacional, porque é algo que está mais próximo de mim e que eu vivi, né? Esses momentos todos. Então, meu mestrado, eu trabalhei, como eu falei para vocês aqui, o percurso poético, que é um roteiro turístico, no Parque Nacional da Serra da Capivara. E eu trabalhei com a geógrafa, que ela me ajudou a fazer, a mapear, né, os lugares que eu considero dentro da minha dissertação. Eu vou trabalhar imagens que eu considero imagens de dança, dançantes, né? Imagens de arte. Então, o meu foco foi voltado para essas imagens. Tem tantas outras imagens ali que a gente poderia pesquisar, né? Sexo, de caça, circense, tantas outras expressões. E a minha foi a arte por meio da dança. E aí, essa geógrafa esteve comigo. Ela nunca andou no Parque Nacional Serra da Capivara, nunca veio, nunca esteve no Piauí. Então, foi algo, assim, para ela muito gratificante também nesse sentido, porque ela pôde chegar nesse território, né, nesse lugar ali, ela pôde presenciar tudo aquilo virtualmente, por meio de satélite, né, que a gente foi mapeando isso via satélite. Então, a gente conseguiu direcionar, eu, como fui em loco, né, consegui chegar e dizer para ela, olha, foi aqui que eu andei, tem como fazer esse mapeamento por aqui, né? E ela foi trilhando todo o caminho que eu tinha que fazer, ida e volta, e passa por onde, circula por onde, foi colocando os ícones, tudo isso ela foi gerando para mim, coisa que eu não sabia fazer. Eu não tenho a expertise dela enquanto geógrafa. Eu poderia fazer algo menos, na verdade, que é auxiliar pelos esses softwares, né, que dá acesso ali. Mas eu não tinha tanto tempo para me dedicar ao estudo daquele software. Então, eu pedi auxílio para essa geógrafa, Alane, o nome dela. E aí a gente pôde trabalhar juntas nisso, e a gente vê muito, né, essa presença mais digital, assim, a presença do GPS muito precisa, mas a gente vai estudar isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Que a gente vai entrar aqui Eu vi aqui que tinha um... Professora, Sim. Nessa primeira explanação histórica que o senhor colocou, Marcos Polo não foi importante nesse processo de mapear, de ajudar, sobretudo na Ásia? Foi sim, passa por ele, né? Ela já existia lá na Ásia, então já existia aqui, deixa eu botar. Você está falando desse, né? Não, eu digo o Marco Polo, que era um italiano que chegou na China e teve o encargo de fazer vários mapas, vários caminhos, Não sobretudo conheço, não. na... Falei um pouquinho mais sobre ele.
Eu não estudei muito, mas vi que ele contribuiu bastante no sentido de mapear, sobretudo a Ásia, né? Na época dos impérios lá. Ele foi um que chegou até lá e se propôs, e o imperador na época fez ele andar, deu uma tropa para ele andar para mapear toda a Ásia. Naquela época se dizia só que era só a China, nem acho que nem era chamado China. Toda a Ásia. Ele fez várias cartas, ele fez vários caminhos, mapas, né, para que o próprio imperador conhecesse o seu reino e andou anos e anos tentando, fazendo, na verdade, e trazendo as informações. Marco Polo, Não, se eu não estou sim. enganado, o nome dele é esse. Que bom, boa informação isso aí. Não sabia. Deixa eu ver aqui, nós paramos aqui, né? E agora a gente chega nessa nomenclatura que a gente ouve muito, mapas, cartas, né? Alguém já ouviu alguém falar sobre mapas e cartas? Levanta aí o ok aqui no chat. No chat não, o okzinho já tá bom. Porque no chat não consigo abrir. Helenice já ouviu? Quem mais ouviu? Só a Helenice. Só a Helenice estudou geografia. Cleve, Marcos, Alexandre, Germano. Eita, foi gente agora, nem estou acompanhando. Sara, Leonardo, ótimo. Várias outras pessoas. Julielma, Timária, Keila, ótimo. Então, muita gente, né? Já ouviu falar sobre isso. Então, na cartografia existem esses termos, né? São usados muito esses termos, cartas e mapas. São documentos cartográficos, assim, eles são usados de uso corrente, e que em alguns momentos eles são considerados como sinônimos, né? A gente vai ouvir aí, vamos ver aqui algumas pessoas falando sobre isso, alguns órgãos também. Então, aí, essa diferenciação fica meio difícil, né? Esses autores até dizem que fica meio difícil a gente separar o que significa cada uma dessas etapas, né? De mapas e cartas, assim. Então, gera algumas vezes alguma dificuldade de compreender, mas também tem algumas peculiaridades, assim, entre elas. Mas hoje em dia, a maior tendência que a gente usa, principalmente pela questão da tecnologia, é o termo carta. Mas o termo mapa também ainda é muito utilizado, tá, gente? Não é que não se utiliza, eles são sinônimos. Mas o mapa ele vai te dar uma escala um pouco menor, já a carta ela vai te dar uma escala de média a grande porte, né? A gente vai ver já um pouquinho sobre isso também. Então, Bach, que é um autor que ele fala sobre, em 1965, olha só, ele já traz essas representações cartográficas. Ele entende que o mapa ele vem como a representação da Terra nos espaços geográficos, naturais e artificiais, que se destina ali a fins culturais ou ilustrativos, né? Então, para ele, o mapa não tem caráter científico especializado e é geralmente elaborado em pequena escala, cobrindo determinado território, mais ou menos extenso. E ele entende carta como representação de aspectos naturais e artificiais da Terra, destinado a fins mais de práticos, assim, de atividade humana, permitindo essa avaliação, de apreciação dessas distâncias, direcionamento, localização geográfica dos pontos, das áreas trazendo para o termo mais para o turismo, as APAs, áreas de proteção ambiental, as RESEX, reserva, né, natural. Então, ele já disse que a carta é uma representação similar do mapa, só que o caráter dela é mais especializado, né? Então, com a finalidade mais específica. Por isso que ela tem uma escala um pouco maior, que é mais cheia de detalhes, né? Então, é uma escala grande. E o mapeamento vai ser esse conjunto de operações ali de levantamento, construção, reprodução e edição dessas cartas de um determinado projeto, né? Que a gente vai construir. Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT,
ela considera cartas e mapa também como sinônimos, por meio de uma normativa, na NB 13.133, que define carta ou mapa como representação gráfica sobre uma superfície plana dos detalhes físicos, naturais e artificiais, por parte ou de toda a superfície terrestre, mediante símbolos ou convenções em meios de orientações indicados que permite a validação de distâncias, a orientação das direções e a localização geográfica dos pontos, das áreas e dos detalhes, né? Então, elas podem ser subdivididas em folhas, de forma sistemáticas, obedecendo um plano nacional ou internacional. A ABNT, o que é que ela fez? Ela juntou tudo aquilo que o autor anterior, né, o Baker, trouxe aí separadamente. Ela disse, não, já que são sinônimos, bora unificar bem aqui, bora fazer essa normativa, e entender que que a carta e o mapa ali, eles têm o mesmo sinônimo, eles ocupam e fazem o mesmo trabalho, né, dentro dessa lógica. Lógico que a gente sabe que uns em pequena e outros em média e grande escala, né? E aí a representação em escalas médias e pequenas, ela vai ser levada em consideração ali a curva da Terra. Então, depende muito da localização ali que esse referenciamento vai dar, né? Já a carta, não, ela pode ser construída a partir de uma representação mais sucinta, assim, cheia de detalhes, detalhes mais voltados para a Terra, terrestre, destacando ali algo mais generalizado, né? Então, ela requer um pouco mais de detalhes, de representação mais específicas, de requisitos mais específicos. Essa informação que é interessante a gente trazer, que é um mapa, uma carta, ele se propõe ali, na verdade, a fornecer, a indicar, né, sob forma assim, adjetiva, para a definição de outros tipos, como, por exemplo, carta aeronáutica, carta náutica, carta de comunicação, mapa geológico. Por isso que essas nomenclaturas elas vão se confrontar em alguns momentos. Por isso que elas se dizem sinônimos. Justamente e por isso, né? Porque em alguns instantes chama carta e em outros vão chamar de mapas. Já o IBGE trouxe ali autor, trouxe aqui a ABNT, e agora a gente vai trazer a informação do IBGE. Ele também traz esse mapa, e a carta como sinônimos, né? Só que ele traz aqui a marca como uma representação, um mapa como uma representação no plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, dos aspectos naturais, dos aspectos culturais e artificiais, né? Já destinados ali, delimita esses elementos físicos dentro dessas políticas administrativas, são mais variados os usos, as temáticas, os temáticos culturais, as ilustrações utilizadas. Então, ele é um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais detalhista, né? Nisso aí, porque ele vai te trazendo outras configurações. E aqui eu trago para vocês algumas características que o mapa apresenta, né? Quando você vê essas duas nomenclaturas, né? Mesmo ela sendo sinônimo, ela tem algumas características peculiares. Os mapas, eles têm essa representação mais plana, geralmente em escala menor, como a gente já ouviu falado, é uma área delimitada por acidentes naturais, seja ela bacias hidrográficas, regiões fisiográficas, planaltos, chapadas, ou político-administrativos ali, e a destinação de fins de temáticos, culturais ou ilustrativos, né? O que a gente o usual, assim, que a gente costuma ver. E já o IBGE define carta como a representação mais plana. É uma representação plana também, que nem o mapa né? Mas de uma escala um pouco maior, média, na verdade, ela varia entre média e grande, depende do que você esteja ali querendo pesquisar. Traz muito forte aspectos artificiais e naturais dentro dessa superfície, e ela trabalha subdividida em folhas, né? São várias folhas que a gente pode fazer cartas, né? E aí ela possibilita uma avaliação minuciosa, né? Um grau de precisão assim mais compatível
com a realidade vindo aí das escalas. Você sabe o que é escala? Falar nisso, estou falando aqui e não sei nem se vocês lembram aqui da palavra escala. Estudaram em algum momento? O que seria a escala, então? Coloca aí no chat para me ver. Quem não quiser falar, pode pôr aqui no chat. Olha, Quitéria é formada em Geografia. Disnaldo Silva. Ótimo. Gente, estou me dando aqui com geógrafo. Vocês que vão dar aula, bora lá, geógrafos. Keila, bora lá, Keila. Primeira formação foi Geografia. Então, sabe o que é escala, né? Keila, Disnaldo e Quitéria. A escala 6 por... Eita, essa é a pior escala, né, Thaís? Essa aí não, mas essa é uma super questão, mas a gente não está falando dessa escala, não. O Cleve diz que são representação da distância. É representação da distância? Para facilitar para quem não conhece... Quem é que está falando, por favor? É Keila. Keila. Pois não, Keila, geógrafa, né? Primeira formação. Então, para quem não conhece, quando você olha o mapa, tem um númerozinho que tem a escala gráfica ou numérica, né, que tem a representação de quantas vezes aquela área foi diminuída para caber naquele papel. Então, tem uma contazinha que se faz, né, para calcular a distância que foi colocada ali naquele papel. Então, tem 1 por 10.000, por exemplo, né, que é a escala, né? E aí, para colocar lá no papel. Então, quanto que foi diminuído aquela área para ser colocada graficamente naquele papel? É mais ou menos isso, sem usar os termos técnicos. Exatamente, mas é isso mesmo, escala é uma relação matemática, né, que a gente faz aí entre essa medida do mapa e para corresponder o que nem a Keila falou, né, essa medida real, por exemplo, medida real do terreno, eles fazem toda uma medição matemática, né, indica ali o tempo, o espaço que foi reduzido. Uma relação entre dimensões, né, professora, mais ou menos? Isso, vai apresentar ali o tamanho, né, o real ele reduz ali para ser mais representado, né. Que não tem como a gente botar um terrenão inteiro dentro de um papel, haja papel, né? O tamanho desse papel. Então, tem que fazer uma escala um pouco mais reduzida. Então, essa relação matemática, a escala, né? Que essa relação matemática, ela surge, ela vem para isso, né? Obrigada, Keila, aí, pela sua colaboração. E aí, as principais características da carta também é essa, é uma representação plana, só que ela já vai ser uma escala já de médio a grande, né? A outro mapa lá do IBGE, ela já é pequena, ela desdobramento em folhas, articuladas de maneira mais sistemática, então a gente vê aqui um detalhamento um pouco maior, né? Do que a gente estava vendo nos mapas, aqui tem outros espaços que a gente transita aqui, né? Bem mais detalhado. Trabalha com limite de folhas, justamente essa coisa da presença da escala, né? Para você ter a precisão disso dentro do que você está pesquisando, e aí vem todos esses limites de linhas convencionais, avaliação, né, nessa precisão dessas direções, distância, localização desses pontos, dessas áreas, e é cheia e rica de detalhes, né? Como a gente pode ver aqui, nesse exemplo. E aí a gente chega, como eu falei para vocês, que essa nomenclatura são sinônimos, né? Em alguns exemplos, assim. Existem os mapas topográficos, que aí a gente traz a representação do relevo e de elementos físicos. Existem os mapas temáticos, que esses trabalham mais ali o clima, a população, o uso do solo. Existem as cartas náuticas e aeronáuticas, que vão trabalhar ali com a navegação. Os mapas cadastrais, que são esses voltados para propriedades e limites fundiários.
e os mapas mentais, que faz essas percepções subjetivas do espaço, e que a gente também utiliza no meio acadêmico, né? Para a gente fazer as nossas... concentrar ali as nossas ideias, né? E aí eu trouxe esses tipos de mapas aqui, para vocês ver se vocês conseguem identificar quais são esses tipos de mapas que eu estou falando. Falei aqui, ó, mapas topográficos, temáticos, cartas náuticas, mapas cadastrais e mapas mentais. A partir dessa informação, cada um desses aqui, exemplo de um desses mapas. Vamos enumerar. Esse é o mapa 1, esse é o mapa 2, esse é o mapa 3, esse é o mapa 4 e esse é o 5. Qual desses aqui seria o mapa... Esse aqui seria o mapa 1, seria qual mapa? Coloquem aí no chat. Ou então falem. Sara mental, Thaís mental, Evelyn mental, Denise mental ou conceitual também pode ser usado, mas conceitual é mais usado para essas mais científicas, né? De 50 e tantas pessoas aqui, só 4. Mapa conceitual, Caio, Juan. Vocês estão sendo avaliados também por aqui, tá? Das aulas, viu? A primeira avaliação de vocês é essa aqui. Participação em sala de aula, para ninguém dormir. Moniege, Moniege. Para mim e para todos, para você e para todos, esse é o mapa 1, é o mapa mental, tá? Esse aqui, mapa 2. A partir dessa informação. Topográfico, temático, náutico ou cadastral. Mental não é, porque o mental já foi. Esse, ó. Temático, topográfico, Quitéria temático, Caça temático, Aldemira temático, Aldeniza topográfico, temático, demográfico, nem falei em demográfico aqui. Mapas, vamos pensar, vamos voltar aqui, ó. Mapas topográficos representam relevo e elementos físicos. Mapas temáticos, clima, população, uso do solo. Cartas náuticas, navegação, mapas cadastrais, propriedades, limites fundiários. Mapas mentais, vocês já falaram. Então, esse mapa aqui, ele está mais voltado para topográfico. Mudaram, né? Topográfico, temático. E esse aqui, ó, o 3, ele é o quê? Ele está trabalhando o clima aqui, ó. Ele é o que? Temático. Ele está trabalhando um tema, clima, climático. Eu respondi temático que eu achei que era esse daí. Eu achei que eu estava na outra pergunta, eu achei que era desse aí coloridinho aí do clima. Tá. Então eu respondi errado. Eu respondi para esse coloridinho aí que você apontou agora, esse segundo, de baixo. Não, esse é o temático. Esse temático, isso. E esse? Topográfico. Exatamente. Tá, então eu respondi certo. E esse aqui? Que eu estou circulando.
É náutico ou é cadastral? Ah, mas é cadastral, né? Tem limite, né? Astral. Cadastral. Eu vou trabalhar o quê? Propriedades e limites fundiários, ó, trabalhando aqui algum espaço, algum território. Rio é uma carta. Isso é uma carta. E isso aqui é o quê? Náutico. Uma carta náutica. Opa, deixa eu botar aqui. Uma carta aqui também, ó, náutica. Exatamente. Ok, gente? É só ter em mente essas ideias, ó. Topográfico, vou trabalhar relevo e elementos físicos. Temática, algum tema. Ou clima, ou população, ou uso do solo. O náutico vai sempre ser voltado para a navegação. Os cadastrais eu vou ter que pensar, vou trabalhar ali nos limites, né? Fundiários, nas propriedades. E os mentais vai trabalhar com essa subjetividade ali do espaço, tá? Tudo bem até aqui? Confuso? Hoje tem gente respondendo, né? Muito ótimo. Tá ótimo. Isso aqui também tem no material, tá, gente? No material que eu disponibilizei para vocês. Tem todas esse complementar aqui. Aqui a gente não consegue abarcar tudo aqui, né, nessas aulas lives, porque são muitas observações, né? E aí a gente acaba que não abordando tudo, mas vocês conseguem se aprofundar nesses conteúdos aí que estão lá no SIGA, tá bom? E aí a gente vai trabalhar agora... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Com as projeções cartográficas e suas distorções. O que seria isso, né? As projeções cartográficas, elas são métodos de representar a superfície e sua curvatura, né? A curva da Terra em um plano, como um mapa, por exemplo. Essas representações, ela introduz aí algumas distorções, seja na forma, na área, na distância, porque não é possível a gente identificar isso em plano, né, sem haver nenhuma interferência ali, trabalhar isso perfeitamente. Sempre vai existir algumas distorções, né, dentro disso. E aí a gente tem alguns tipos aqui de projeções cartográficas. Existe essa que é o Mercator, a cilíndrica, a cônica e a azimutal. Já ouviram algum momento aí esses nomes, sem ser os geógrafos daqui da sala? Quem não é geógrafo, em algum instante já ouviu? Gente, esqueci de colocar aqui no carregador, só um minuto. Já ouviram, né? Coisa boa, que a turma aqui tá boa, tô gostando. Já ouviram em alguns momentos essas projeções, né? Então. Não lembro não, professor. Lembra não? Bom, bora voltar aí nosso tempo de ensino fundamental, médio ali, né? Eu vi até uma dessas projeções na graduação também, que nem vocês. Mas eu tive que voltar a ler um pouquinho, porque quem não gosta de geografia, né? Como a nossa amiga aqui, está dizendo que não gosta. Ah, não é geógrafa. É saber de tudo um pouquinho, exatamente, ó, Denise. Você tem que saber de tudo um pouco, né? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho essas projeções cartográficas. Essas projeções, o Mercator, ele também é considerado uma projeção cilíndrica, mas porque ele está em destaque aqui, separado, né? E aí você pode ver que ele é igual ao do lado aqui.
Essa aqui, ó, o formato é igual a essa, né? Ela é uma projeção cilíndrica, só que ela é considerada, é a mais famosa, na verdade, da história dessas projeções cartográficas. Ela foi criada ali em 1569, por um cartógrafo chamado Gerardus Mercator. Ela vai manter aí as formas desse planeta, né, desse globo terrestre aí, formas locais corretas, mas ela vai ter algumas distorções das áreas, né, alguma coisa ali vai ficar meio incompleta, né, meio distorcido mesmo. E aí esse tipo de projeção, ela é utilizada mais pela navegação marítima, né, então, quando você vai para essas navegações, utiliza-se dessa projeção chamada Mercator, que ela vai te direcionar melhor, né? Já a cilíndrica, essa outra aqui do lado, ó, deixa eu fazer aqui, do ladinho, tá? Ela vai trabalhar também dentro da Terra, é projetada sobre esse cilindro aqui. Ela vai trabalhar mais esses limites da latitude e da longitude, onde eles vão formar aqui essa grade mais retangular, né? E o uso também maior dela é nas navegações marítimas, utilizada também entender um pouquinho mais sobre esse mapa mundi mais convencional, né? Que a gente costuma observar. E a cônica, que é esse outro formato aqui embaixo, todo mundo está conseguindo acompanhar aí, né? A cônica, ela já vai trabalhar, a Terra é projetada dentro desse cone aqui, ó, meio triangular, né? E ela é boa para representação voltadas para latitudes médias, e ele é usado mais em países ou regiões de extrema, dos sentidos, na verdade, leste-oeste, né? Então, se você quer trabalhar mais essas projeções sentido leste-oeste, o melhor a utilizar é a cônica. A azimutal, que é essa última aqui, ou a plana, também pode ser chamada assim, né? Ela já é projetada com a Terra já na tangente aqui do globo, né? No meio do globo, e as direções delas vão ser a partir do ponto cardial corretamente estabelecido. Esses são usados mais para mapas polares, em comunicação por satélites, né? A gente vai ver aí quando a gente for trabalhar no digital, né? A tecnologia digital aí. Então, são essas projeções que a gente mais tem conhecimento, assim, né? E são mais utilizadas por esses tipos de navegação, mapa mundi, regional, entendendo aí cada sua expertise aí, e seu interesse, né, de pesquisa também. Cada uma tem os seus estudos. Se eu quero estudar aqui sobre leste-oeste, com certeza eu tenho que me focar nessa mais cônica aqui, né? Se eu quero trabalhar com navegação, eu vou mais para o Mercator e a cilíndrica, né? Navegação, mapa mundi mais convencional. E se eu quiser trabalhar com mapa mais polar, uma comunicação de satélite, né? Tem essas medições aqui mais exatas, eu venho para essa projeção azimutal ou então plano, ok? E aí a gente trabalha também a cartografia, e aqui já é dando um plus assim, para a nossa próxima aula, tá, gente? Que é a geografia e as geotecnologias, que hoje, a cartografia hoje, ela usa muito desse sistema SIG, né? Como eu falei para vocês, a gente vai usar muitas siglas assim, e SIG, Sistema de Informação Geográfica, onde a gente usa muitas ferramentas digitais, que vai permitir aí a criação e a análise de alguns mapas, e trazendo não só a criação e a análise, mas também tornando mais dinâmico, né? E aí a gente tem esse aparato aqui tecnológico, com a ajuda dos GPS, que a gente, hoje em dia, é algo assim, que a pessoa não vive sem, né? Botou ali, está perdido, bota no GPS que a pessoa se encontra, e é cheio de detalhes esse GPS que você passa, né? Você pode ver até mesmo
a cor, a casa, o número, o caminho, o que tem na frente, né? Um pouco mais cheio de detalhes, ou então só algo mais retilíneo, né? Depende sem muita projeção, sem muitos detalhes, mas o GPS ele te dá essa tranquilidade, né? Para você entender um pouquinho sobre essa cartografia, um sensoriamento remoto, esse georreferenciamento dessas tecnologias aí que vão existindo. E isso é muito aplicado, essas geotecnologias, elas são muito aplicadas nesse planejamento urbano. Falando um pouquinho dentro da nossa área do turismo, ele vai trabalhar muito, o meio ambiente trabalha muito com isso. Uma das convidadas que nós vamos receber aqui, ela trabalha com uma área de proteção ambiental, com parques, né? Então, ela trabalha com o meio ambiente, ela trabalha ali no ICMBio, e ela utiliza muito dessas tecnologias, dessas geotecnologias, para ela fazer esse mapeamento. Então, dentro do turismo, a gente tem ali a presença no meio ambiente muito forte. Nos transportes, né? A gestão pública ela tá se utilizando muito disso, fazendo esse mapeamento de segurança. Na educação também já estão abordando muito essa temática. Nós mesmo aqui, nós trabalhamos com uma tecnologia, né? E aí a gente acaba fazendo esse georreferenciamento nos transportes, é algo também bem importante, que eles fazem esse mapeamento, né? A segurança, a gestão pública está trabalhando muito nisso, na segurança, e aí tem essa preocupação de deixar isso mais tecnológico. A gente vê muito por exemplo, nessas festividades grandes, essas micaretas, né? Carnavais, assim, por exemplo. Carnaval de Salvador, vamos trazer aqui um exemplo. Carnaval de Salvador é um lugar ali onde o sistema de monitoramento de segurança é muito, muito detalhado. Então, para você entrar dentro de um circuito daqueles, você passa por vários detectores de facial, né? Você nem imagina que está passando por eles, todo o tempo você está sendo monitorada. Com certeza você já deve ter visto isso em algum momento aí nas redes sociais ou até mesmo em telejornais, né? Que eles passam muito essas informações. E esse uso tem a presença aí desse sistema de informação geográficas ali muito presente, né? E aí a gente chega nesse questionamento que é bem interessante. Por que a gente estuda cartografia, né? Eu trouxe 4 respostas assim para vocês, que uma delas é compreender o espaço e toda essa sua representação, né, essa representação que existe, desenvolver esse pensamento espacial e essa análise mais crítica também em relação à cartografia, ela ser uma ferramenta essencial para a pesquisa e a atuação profissional, que, como eu falei para vocês, né, eu não sabia utilizar. Eu tinha ali por exemplo, o GPS e um software ali presente para mim, né? Eu conseguia mexer, mas de forma tão detalhada como um profissional, a gente já vê uma outra qualidade, né, desse serviço. Não é que a gente não possa, mas a gente vê uma outra qualidade também. Então, é essencial nas pesquisas, mas também atuando profissionalmente dentro disso. E refletir sobre o poder dos mapas e as suas intencionalidades. Ali, a gente viu aqui que eles podem ir para várias proposições, né? Seja ela, como a gente já passou ali, pelas temáticas, seja ela pelas cartas náuticas. Então, vai muito do que você esteja procurando estudar dentro da cartografia, né? A gente une ali, desde o início que a gente falou, a ciência e a arte entrelaçadas dentro desse entendimento desses elementos da cartografia do geoprocessamento. E aí eu já deixo aqui um spoiler do que tem o fórum, quem não conseguiu abrir lá no SIGA, quem sabe até após a nossa live aqui, vocês consigam já responder isso, né? Que isso faz parte esse é o único fórum que nós vamos ter, viu? Então tem que ter uma presença ali um pouco mais plausível de vocês, só uma resposta, vocês sabem que não vale, né? Então, para quem quiser tirar um pouco mais de nota ali, umas 4, 5 intervenções seria o ideal para a gente ter uma boa discussão, né?
e aí eu trago essa informação aí. Todo mapa é neutro ou carrega uma visão de mundo? Então, essa é uma indagação que, a partir aqui do nosso final da aula, vocês já podem ir lá no fórum e responder, né? A partir do que a gente conversou e dos materiais que vão estar lá. E aí eu trago aqui um resuminho, já encerrando um pouco o que a gente vai deixar um pouco aberto aqui para a gente tirar algumas dúvidas também e passar alguns outros informes que eu esqueci. E aí esqueci não, que eu vou alertar um pouquinho mais. O que seria, né? Resumindo para a nossa aula de hoje, a cartografia, ela não é apenas uma representação da realidade, mas também é uma construção cultural e ideológica, que molda ali a forma como nós percebemos o mundo. Então, é algo muito... estudar cartografia é algo muito prazeroso, assim, é muito cativante no sentido de que você vai ser rico em detalhes, né? Você vai ter ali informações precisas, você vai ter uma construção que você vai fazer trazendo todo o seu repertório, né? Então, a partir do que você queira procurar ali, sempre específico, né? Que não dá para a gente abranger muito, porque senão a gente não consegue. Por isso que é bom a gente delimitar o que a gente está querendo a partir do uso da cartografia, né? Professora, com certeza, os mapas históricos, né, de acordo com a história, ele conta, de acordo com a história, ele vai contar, de acordo com a localidade, com a região. É muito lindo, né, estudar a cartografia, porque ele vai mostrar isso, né, através do mapa, através de figura, de grafismo. Então, é muito lindo, né, a cartografia, né, de acordo com o tempo, de acordo com o local, a gente vai conhecer isso. Então, todo o mapa é riquíssimo, é carregado de muita história, né, e de muita emoção. Quem falou aí? Quitéria, de Oeiras, Piauí. Quitéria, muito bem, Quitéria, muito... Você é geógrafo, né? Está falando com muita propriedade, paixão, assim... Adoro. Quando a gente fala com muita propriedade e paixão, a gente é da área, mas é isso mesmo. A gente tem que fazer a cartografia também, quando eu comecei a... Eu não sou geógrafa, tá, gente? Já digo aqui para vocês, sou turismóloga mesmo, mas eu utilizo muito da geografia. Então, essa presença, né? Essa representação da realidade que a gente faz, do que a gente quer estudar, no meu caso, foi fazer um roteiro turístico, né, de um determinado atrativo, ponto turístico, ou atrativo, ou o que você queira que torne-se um ponto turístico, né, em relação àquilo, aquele lugar, aquele território, ele vai ser muito cheio de detalhes. Então, a gente tem que trazer essa representação mais real, né, e fazer com que ela seja aí prazerosa para nossas vidas e para nossa pesquisa, né? Porque senão não faz muito sentido a gente estar fazendo só o prazer, na educação infantil, no fundamental mesmo, quando você trabalhando com as crianças, aí você pede para ela desenhar, né? Ela fazer aquele mapinha onde ela vai mostrar todo o seu percurso da escola da sua casa para a escola. Então, ela coloca cada detalhe, a coisa mais linda. Então, cada região, cada local onde ela mora. Então, fica muito bonito, um trabalho muito bonito. Com certeza. Você deve ver cada coisa linda, né? Trabalha com educação infantil? Sim, trabalho. Agora eu estou com a coordenação de contação de história. Eu sou contadora de história. Eita, pois está ótimo, então. Tem muita coisa para contar, né? E ver. E ouvir. Pois é isso. Obrigada, Quitéria, por suas considerações aqui. Boa noite, professora. Gente, já terminamos. Vou ouvir vocês agora. Diga. Boa noite, professora. Aqui é o Edmar, do Polo de Esperantina, e dizer para você que quando eu estudei o curso de tecnoagrônomo, o primeiro passo que a gente deu foi esse daí, carta e mapa, onde a gente poderia trabalhar dentro dos campos agrícolas, saber
o potencial do subsolo para baixo e o subsolo para cima. E também a gente saber para onde é que a gente chama trabalhar com a bússola, que é aonde você pode ter acesso a tudo, você não se perder e você ter acesso, que é as linhas imaginárias, né, que a gente estuda, até quando a gente está fazendo a geografia e estatística, quando a gente faz até o terceiro ano do ensino médio, a gente já estuda todas as partes aí, né, mas só porque já são de outras formas mais fácil, né, porque aqui é uma forma mais completa e mais técnica, né, para a gente, como profissional, a gente saber ter habilidade, ter as técnicas para a gente poder repassar para as comunidades, né, comunidades rurais e urbanas do município. E quando a gente também vai fazer o mapeamento daquelas regiões, a primeira coisa que a gente faz é esse daí, o mapa da região e também a carta, para poder a gente saber quais são os limites de separação de uma região para outra, né? Porque a gente chega para medir 1.000 hectares, aí a gente tem que saber. A gente tem que saber o cálculo, calcular os metros, tudinho, saber a longitude e a latitude, para a gente poder saber, ó, esse hectare é de fulano tal, esse hectare é de outro. É assim que eu trabalho, que a gente faz, e você uma matéria muito boa que estava prestando mesmo para a gente poder não só se orientar, mas a gente aprender cada vez mais uma coisa importante para cada nós alunos do curso de turismo, né, da rede da Universidade Federal. Nós vamos abraçar essa causa aí junto com vocês, vamos aprender muito, que você está aqui para ensinar o que nós não sabemos muito, né? E para a gente aprender. Quanto mais a gente aprende, melhor é. E eu só tenho a agradecer a você. Que ótimo, Edmar. E é isso mesmo, você falou da sua experiência aí de trabalho, né? E a gente vai fazer isso tudo com o turismo. Então, a gente vai ter a oportunidade aí na nossa avaliação, vou sempre falar nela, porque já é algo que vocês já podem estar pensando, tá? Em como fazer. Então, a gente vai trabalhar a partir do que o seu município tem. Um roteiro turístico, um atrativo turístico, um roteiro que você pode criar a partir do seu município, né? A gente querer trabalhar o seu município porque é o que você está vivendo, né? O lugar onde você está. Quem é de fora pode trazer algo peculiar do seu estado, da sua região, né? Mas a gente vai trabalhar com essas, a gente vai entender um pouquinho mais à frente, na próxima aula, essas ideias dos softwares, e com a presença dos nossos convidados também, porque cada um deles trabalhou com software super fácil, super acesso, gratuito, que vocês já podem estar aí pesquisando o que existe, o que é, para que serve, né? Que a gente vai fazer esses roteiros. Nós vamos mapear, nós vamos construir um roteiro turístico. A partir disso, a gente vai colocando essas informações, ícones, trazendo textos pequenos para dizer por que ele é importante naquele lugar que você for traçar, tá? Essa ideia da nossa disciplina vai ser, da nossa avaliação, na verdade, vai ser pensando isso, né? Criar um roteiro que a gente possa utilizar isso, né? Quem sabe vocês possam até oferecer esses roteiros para as secretarias de turismo, os municípios de vocês. Por isso que eu estou centrada um pouco mais no município, porque é o lugar onde vocês estão. Se a gente for para outro nível mundo, a gente vai viajar muito, né? Então, é melhor a gente fincar um pé aí e aproveitar o que a gente tem muito, de muito bom. Cada município desse aqui, cada polo desse, e cada região que vocês estão, elas são muito valiosas para o nosso Brasil, né? Então, certeza que vão vir coisas que a gente nunca nem imaginou. E aí, eu queria dizer que essa nossa avaliação, já finalizando aqui, tá, gente? Que eu esqueci de pontuar também, essa nossa avaliação, ela vai ser... Já tem uma data ali, né? Já mostrei para vocês, e ela pode ser feita individualmente, ou ela pode ser feita em grupos de até 4 pessoas,
não mais. Só menos. 3, 2, 1. No máximo. Tá? 4. E aí a gente pode... Vocês, junto com os tutores, pode dizer para eles quais são os grupos que vocês vão estar, quem for fazer de grupo. Quem não for fazer grupo, só informar que vai fazer individualmente, para também não pegar os tutores aí de surpresa, né, na hora que for fazer essa correção dessas atividades de vocês, dessa avaliação de vocês. Pois não, José Antônio. Boa noite, professora. Boa noite a todos os alunos. Boa noite. Em questão aí que você está falando sobre grupos, né? A gente já tem alguns grupos de trabalho, né? De outras disciplinas. Grupos de 4 pessoas, de 5. Se esses grupos poderiam, tipo, até 5. Porque tem alguns grupos com 5, tem alguns também com 4. Se para a gente não mexer, para não desmanchar os grupos e as pessoas não saírem, se poderia dar continuidade. Sim, eu posso ver com os tutores pela questão de quantidade de alunos, tá? Mas eu vejo que não vai ser problema, não, porque tem alunos que só vão pegar... Pode passar, amigo. Tem alunos que só vão pegar não vão pegar todas as disciplinas, não vão pegar essa disciplina, entende? Por isso que eu estou achando até muita gente aqui. Mas, beleza. Se tiver a quantidade, aí se tiver a quantidade das pessoas que formam esse grupo aí que você falou, tem problema, eu vejo que não vai ser problema, não. Pois tá bom, obrigado. Eu só vou alinhar isso também com os tutores. Ok, valeu. Tá certo? Mais algum questionamento, gente? Alguma informação? Aplausos. Festas, Quitéria aí está na sua área, né, Quitéria? Então é isso, quero aqui agradecer... José Mário, fale, José Mário. Boa noite, professora. Professora, eu também acho importante, se for possível, manter os grupos de até 5, porque para a gente fica muito ruim tirar uma pessoa do grupo já na reta final. Tá bom. E eu estou no curso desde o início, e eu mesmo não me recordo da sua disciplina ter sido ofertado para a gente ainda. Então, pelo menos do meu polo, eu acho que todos os alunos vão estar nela, e fica ruim a gente tirar uma pessoa do grupo de 5. Sim, tá. Mas isso é dialogado, tá, gente? Não é imposto aqui, não. Como os tutores, eles estão mais dia a dia com vocês, eu converso com eles rapidinho, eles me passam essa listagem e é tranquilo, tá? Sobre isso... Foi fechando a coisa. Sobre isso, estamos de acordo. Tudo bem, Vanessa, se você fizer em dupla, não tem problema. Individual ou desses grupos. Ok, gente? Então, mais uma vez, queria... deixa eu parar aqui. Não consigo ver você, né? Incrível. Queria agradecer aqui as tutoras que estão aqui presentes. Flávia e Gisleide, muito obrigada aqui por essa parceria, por vocês terem aberto aqui essa nossa sala.